Nosso músculo ele tem 3 tipos de contração: concêntrica, excêntrica e isométrica. A ordem de cansaço do músculo é, primeiro cansa-se a concêntrica, que é quando você contrai, né, o músculo para gerar o movimento da articulação. Depois ele cansa a excêntrica, que é quando você vem resistindo à carga. E depois ele cansa a parte isométrica, que é quando você consegue ainda segurar um pouco o peso e depois você já levou ele à fadiga extrema. Se você vem trabalhando na contramão do músculo, você puxa a carga e já resiste ela ali por mais tempo, trabalhando de forma contrária, você tem muito mais rompimento de fibra. Tá? Mas quando a gente fala de rompimento de fibra, parece que é uma coisa ruim. Não, mas não é? Não. Rompeu a fibra, meu Jesus, deu uma coisa errada. Quando você lesiona o músculo, isso a gente fala diferente das idades, né? No treinamento de musculação em si. Quando você tem um rompimento de fibra, o seu corpo, no processo de descanso, depois da alimentação e tudo, ele começa o processo recuperatório. O processo inflamatório, ele regenera. E como a máquina perfeita que Deus criou, ele começa a duplicar aquela célula destruída. É onde você tem a hipertrofia miofibrilar. Entendeu? É onde cresce o músculo, porque ele gera, da célula destruída, ele gera mais uma célula. Ele recupera aquela e gera mais uma. E fortalece, né? Porque vai ficando cada vez mais... A força não está relacionada à massa muscular, tá? Você pode ser uma pessoa magrinha muito forte e você pode ser uma pessoa com bastante massa muscular e não necessariamente ter tanta força. Tá. Por quê? A força, ela tá dentro tá pra gente como recrutamento de fibras motoras, tá? Então, você pega uma carga, se o seu corpo entende que aquela carga é muito pesada, ele vai mandar, aquela região vai mandar neurotransmissores pro cérebro para falar assim, ó, tá pesado. O cérebro vai mandar o comando para aquela região e falar assim, ó, aumenta o número de fibras contráteis já existente. É como se você imaginasse que no seu bíceps tem ali, vamos falar de forma grosseira, 100 fibras contráteis, seu corpo só está usando 10. Aí você pega um peso que aqueles 10 não aguenta, ele fala, opa, aumenta. Passa a pegar 20, passa a pegar 30. E à medida com que você vai sobrecarregando o seu músculo, ele vai aumentando aquela fibra e aquilo se torna mais duradouro. E aí você ganha força. Mas o trabalho de força... Quando é feito, você faz para ter o ganho de força entre 4 a 6 repetições no máximo. Então não dá tempo de rompimento de fibra. Então se não rompe fibra, não tem ganho de fibra. Então você não vai necessariamente ficar mais forte no sentido de volume de massa. Você vai ficar forte porque você tem um aumento de fibras contráteis. Mas o músculo continuou do mesmo tamanho. Mas aí 4 a 6 repetições, quando a gente fala assim, em academia, deixa eu lembrar meu tempo de academia, não vou falar que eu tô com saudade, que eu não tô muito, sabe, pra levar um puxão de orelha aqui na frente de todo mundo, mas a gente fala, faz 10 vezes, 15 vezes, 20 Aceita dos vezes, 3 de 10, né? 3 de... E aí? Tá certo? O que acontece é o seguinte, as repetições é um padrão que o profissional usa para ter um norte de qual etapa ele está trabalhando com o indivíduo. Se ele quer hipertrofia, se ele quer resistência ou se ele quer ganho de força. O que a fisiologia, com estudos já validados, mostra? Quando você está fazendo trabalho de força, a carga que o indivíduo vai submeter é próximo de 100%. Então, se você trabalha com 85% a 100% da carga máxima daquele indivíduo, ele vai estar trabalhando força. Por que vai estar trabalhando força? Porque ele não vai conseguir fazer mais que 4, 5, 6 repetições com aquela carga, que está próximo do máximo que ele levanta. Então, você dentro de 1 RPM, seria uma repetição máxima que você consegue fazer. Com que carga? Com 100 quilos. Então, o máximo que ele consegue fazer com 100 quilos é uma repetição. Então, de 85% a 100%, ele vai fazer entre 1 a 5 repetições. Isso não dá tempo suficiente para romper fibras. Então, se não tem rompimento de fibras, você não tem hipertrofia. Quando você quer trabalhar hipertrofia, não, Wagner, eu quero ter um aumento da minha massa muscular, eu quero ganhar músculo. Então, a fisiologia mostra que entre 8 e 12 repetições é a execução melhor. Isso lembrando que a gente tem que estar chegando à fadiga nessa repetição máxima, né? Então, 8, 12, aquele 12 é o limite, aquele 8 é o limite, aquela 10 é o limite. O corpo não aguenta mais, é quando para de gerar força. Parou de gerar força em 10, 12 repetições. Ali tem um rompimento de fibra muito conciso que faz com que você tenha um ganho de massa de altíssima qualidade. Então, quando se fala em hipertrofia, a fichinha você tende a ver lá de 8 a 12 repetições. E quando você quer trabalhar a resistência do músculo, entende-se, na fisiologia, que é no máximo até 75% dessa carga máxima que você levanta. Então, quando você trabalha com 75%, 65% dessa carga, você está trabalhando resistência. Você vai conseguir fazer 15, 20, 25 repetições. Tá? Porque o peso não é tão... Não, pelo contrário. Quando a gente fala carga de treinamento, as pessoas tendem a pensar no volume, no peso que você põe. E não é.
Carga de treinamento é tudo que envolve um treinamento. Repetição, série, descanso, o volume de peso, número de exercícios. Isso é uma carga de treinamento. Então, você pode usar técnicas que façam com que a pessoa chegue próximo do 100% da carga sem aumentar o peso. Porque se eu chegar e falar para você, ó, puxa 5 quilos bem rápido, e deixa descer bem rápido, você vai puxar e vai voltar com uma facilidade. Se a gente usar uma técnica que você puxa, conta 3 segundos, desce e sobe de novo, você já não vai conseguir fazer tantas repetições. E a gente está trabalhando na contramão daquela contração que a gente falou. Daqueles 3 lá, Sim, né? São 3. Exatamente, contração excêntrica, concêntrica e isométrica.